Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Queridos amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, companheiros de tanto tempo de trabalho, eu agradeço pelo convite para estar aqui com vocês nesta semana de Natal, para fazermos alguma reflexão em torno de um tema necessário, importante, das nossas questões da doutrina espírita. Nessa oportunidade eu quero deixar a vocês uma pequena reflexão para, nesses dias que estamos vivendo, servir com utilidade para a nossa vida, quem sabe. Obrigado pelo carinho de vocês de sempre. E o nosso tema, nesse momento, vem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente do Consolador prometido, do Cristo Consolador, que é a passagem que Jesus nos ensina através dos seus momentos que esteve com a gente, aquela passagem que ele fala que enviaria um outro Consolador. Então ele diz, encontraremos isso em João, capítulo 14, versículo de 15 a 26. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então temos no Evangelho segundo o Espiritismo a compreensão de que a doutrina espírita encaixa exatamente nestas assertivas de Jesus, quando ele nos fala que viria depois ensinar todas as coisas e tudo aquilo que ele não pôde dizer na sua época, ele acena para uma característica do Consolador prometido, que é a capacidade de retomar os seus ensinamentos de Jesus em toda a sua simplicidade, em toda a sua pureza, em toda a sua originalidade. É interessante esta colocação de Jesus, porque ao dizer que ele faria relembrar de tudo aquilo que ele havia dito, ele já está supondo que os seus ensinamentos seriam esquecidos. E ensinar todas as coisas, ele sugere que não disse tudo. Portanto, a doutrina espírita tem esta característica, que é de trazer a sintonia novamente com os ensinamentos de Jesus, mas propor também um avanço, um algo a mais, além daquilo que Jesus pôde dizer. E esta é exatamente a novidade que o Espiritismo pode ser muito útil e interessante para todos nós. Eu gosto muito de ler todos os assuntos que já li há algum tempo atrás, e quando eu torno a ler essas questões, sempre eu tenho uma sensação de uma primeira vez, de uma novidade, porque à medida que nós vamos mudando e que nós vamos tendo outros conhecimentos acerca e a compreensão das coisas, nós temos como fazer novas leituras. Então eu convido a vocês, nesse momento, a fazermos uma reflexão em torno de uma das parábolas de Jesus, exatamente a parábola do bom samaritano. Nós já vimos na parábola do bom samaritano, como em tantas outras, uma série de reflexões que são bastante conhecidas, mas me parece muito útil quando a gente pode voltar às mesmas leituras e fazer novas interpretações, novas compreensões, mostrando esse caráter progressivo da doutrina espírita que nos dá a possibilidade de entender de forma expansiva os conhecimentos que Jesus nos deixou. Então, na parábola do bom samaritano, nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 a 37, a seguinte passagem. Levantou-se um doutor da lei para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? E disse Jesus: O que está escrito na lei? O que lês nessa lei? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças,
de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou: descia um homem de Jerusalém a Jericó. Ele caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso passou pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e foi adiante. Igualmente também um levita, chegando àquele lugar, viu e passou adiante. Mas um samaritano, que viajava passando por perto, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria onde tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. E aí pergunta Jesus: ao teu ver, qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu-lhe o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. É interessante nós pensarmos essa parábola por vários caminhos. Vários caminhos. Tem vários sentidos de interpretação que nós podemos aproveitar para a nossa reflexão. Desde a reflexão que diz respeito à questão do cunho histórico, desde a reflexão que diz respeito aos aspectos da caridade propriamente dita, mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que talvez a gente perceba muito pouco. Aquele homem que está no caminho, que está indo para alguma atividade sua, ele se depara com alguém que está em desvantagem em relação a ele, como alguém que está precisando de ajuda. E esse então é um homem de ação, um homem de espírito positivo. Ele se identifica numa atitude de empatia e percebe: este homem que está caído precisa mais do que eu nesse momento. E ele não coloca condições, ele simplesmente o socorre. E é muito interessante que ele socorre esse homem caído sem nenhuma pretensão, sem nenhuma expectativa. Ele não tem nenhum tipo de negociação mental com esta pessoa. É um desconhecido, é alguém que ele não conhece e é alguém que ele também não estabelecerá nenhum tipo de vínculo. Ele provavelmente não esperará depois nenhum tipo de reconhecimento. Conforme diz a passagem, ele socorre com tudo aquilo que ele tem de recursos naquele momento, coloca os seus recursos de enfermagem, né? O azeite, o vinho, né? Coloca ele sobre o cavalo e leva até uma hospedaria, aonde tratou dele. E aí há algo muito importante que diz respeito a uma atitude que nós devemos aprender na parábola do bom samaritano. Ele diz assim: continua tratando dele, diz para os que lá estão, e quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. Então ele não fica ali observando a caridade que ele fez. Ele segue no caminho dele, ele vai continuar na sua atividade, ele não se desvia daquilo que ele tinha por fazer. Essa é uma característica da verdadeira caridade. A caridade não nos desvia, ela não nos tira o foco. A caridade, ela está no caminho. Ela precisa ser uma prática na rotina daquilo que estamos fazendo. Caridade não é aquilo que a gente desvia para fazer no momento especial, para depois ficar com a sensação de que fez alguma coisa boa, ou com alguma expectativa de algum tipo de retribuição. Na parábola do bom samaritano, ele diz assim: fiquem cuidando dele e depois eu vou pagar. E vai fazer.
as coisas dele. É interessante que depois ele vai voltar, ele vai ver se o homem foi bem atendido, mas ele se dará por satisfeito. Provavelmente nunca vai saber o nome daquele que ele ajudou. Aquele que foi ajudado, sim. Esse vai ter uma necessidade de querer saber quem foi o seu benfeitor. Mas aquele que ajudou não está preocupado com isso. Ele continuará sendo um desconhecido, aquele que ele ajudou. Ele continuará fazendo as suas coisas e a sua vida sem a pretensão de ter se tornado especial para aquele que ele ajudou. Ele não esperará nenhum tipo de pagamento. Então, esta parábola, ela revela uma coisa muito importante, né? Que é a capacidade, a gratidão para os desconhecidos, e que a caridade precisa ser anônima, ela precisa ter essa condição, né? Então, nessa conduta que o samaritano dispõe do tempo e dispõe das possibilidades naturais e não recusa fazer alguma coisa por aquele que está no seu caminho, ele não se desvia de uma obrigação sua. A caridade é uma espécie de obrigação moral que nós temos para aqueles que a vida coloca na nossa estrada. E ela não pode ser uma concessão, ela deve fazer parte daquilo que a vida nos colocou no caminho. Não renunciar a esse trabalho, não se desviar desta atividade, mas também não se deter por aquele que a gente ajuda. Isso parece muito importante, né? Para que esse não se sinta obrigado a um reconhecimento e não se sinta obrigado a ter que se ligar por quem foi o seu benfeitor, né? Ele não fica devendo uma obrigação, deixando com isso uma lembrança importante na sobrevivência emocional daquele que recebeu ajuda, como uma espécie de compromisso anônimo que ele assume agora por sua vez, de fazer o mesmo. Assim é a caridade. Fazer o mesmo não por aquele que lhe ajudou, mas fazer o mesmo por aquele que eventualmente no caminho ele encontre também numa condição tal qual aquele estava. Esse é o Cristo Consolador, que nos ajuda a entender e a pensar as questões de Jesus dentro da simplicidade que Jesus nos trouxe, para que esses entendimentos eles tenham um caráter progressivo, que eles tenham um caráter de utilidade na nossa vida, para que eles possam ser aproveitados, para que eles possam ser possíveis. O Cristo Consolador é este que torna o Cristo possível. E nessa semana de Natal, onde caminhamos mais uma vez para um final de ano, num ano tão diferente, tão cheio de surpresas e imprevistos, nós contamos que esse Mestre continue a nos inspirar, continue a nos amparar, continue a nos trazer estímulo, e tomara que na sequência dos fatos dos dias a gente possa continuar aprendendo com o Cristo Consolador, que é a revivência da mensagem pura de Jesus. Que Ele possa nos inspirar, que Ele possa nos amparar e que assim os trabalhadores da última hora possam ter muita alegria de fazer parte dessa equipe. Um Feliz Natal e que um ano novo possa trazer cada vez mais oportunidades de crescimento e de paz para todos nós. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site